Paulina era, antes de tudo, uma guerreira, daquelas com sorriso contagiante. Adorava contar histórias das suas viagens. O mar era sua segunda casa e ele é tão grande quanto era seu amor pela vida. A nona é um doce. A nona é um abraço, um sorriso, um aconchego. A nona é uma memória, que ela não é só lembrada, mas sentida, sabe? Ela era amiga, ela era companheira, ela era uma mãe com mais puro amor. Uma mãe que fazia tudo pelos seus filhos, que fazia tudo pela sua família. Ela teve uma infância com dificuldades. Ela é de uma família de 11 irmãos e ela a mais velha. Ela, por muitas vezes, ela precisou ser mãe e irmã ao mesmo tempo. No seu casamento com o nosso pai, ela viveu por muitos anos muita dificuldade nesse casamento, muito tribuloso. Mas ela nunca se queixou, ela nunca reclamava, ela nunca saiu de casa para se queixar com a sua mãe pela sua dificuldade que ela vivia no casamento. Ela sempre dizia: coloca um gole de água, engole, vai passar. Tenha fé, tenha esperança, tenha coragem, tenha paciência, ela dizia. Tudo isso um dia vai passar, tudo vai passar. A mãe tinha um sorriso muito fácil. Ela tinha uma risada que era só dela. Uma risada sincera que era só dela, de mais ninguém. Quando eu era criança, eu costumava passar as férias de Natal, das férias do verão lá na casa dela. Eu ia e passava às vezes 30 dias lá. Então, a gente sempre dormia juntas. E eu lembro claramente dela sempre contar a mesma história. Desde que eu tenho uns 6 anos que eu ia lá, ela sempre contou a mesma história. Eu passei mais ou menos uns 14 anos da minha vida escutando a mesma história. E sempre era muito bom escutar. Eu lembro ela de cor e eu sempre vou lembrar dela. A gente deitava na cama e ela começava a contar essas histórias, ou histórias de quando ela era criança. E a gente não ria porque... Eu não dava risada porque era engraçado ou algo do tipo. Eu dava risada porque ela dava risada, porque a risada dela contagiava. Eu lembro de momentos em que a gente sentava na frente da casa dela e comia pipoca. Pipoca de melado, que era uma das pipocas que ela sempre fez. Era uma das pipocas que ela sempre fez. E que é a minha pipoca favorita. Então eu lembro desses momentos. E são momentos que eu não só lembro, mas eu sinto eles. Ela era tão sedenta pela vida. Ela amava viver. Que não tinha um só dia que ela não procurava fazer algo de diferente na sua vida. Ela tinha 76 anos, mas ela não se conformava em estar em casa, em fazer sapatinhos para os bebês ou em fazer um artesanato. Não, ela gostava de sair com as amigas, ela amava fazer atividade física, ela amava viajar. Quando ela descobriu que ela gostava de viajar, cara, a gente perdeu ela. Ela simplesmente foi e no começo do ano ninguém visitava ela, porque ela estava sempre viajando. E ela terminava uma viagem e já emendava em outra e já planejava outras. E nessas viagens, ela tinha um amor, que era o amor pelo mar. Ela tinha um amor muito grande pela água. E esse amor, ele
ele veio em uma das viagens que nós fizemos há 10 anos atrás, quando meu pai faleceu. Ele faleceu em setembro. Eu estive na casa dela em dezembro. Quando eu retornei para minha casa, eu a levei comigo, porque eu queria que ela saísse um pouco daquele ambiente, aquele ambiente de luto. Quando eu saí da casa dela, ela veio comigo e nós fomos para casa. Isso foi num domingo. Quando chegou na quarta-feira, ela queria retornar já. Ela estava muito angustiada, ela queria retornar para casa. Quando foi na quinta, o meu irmão veio, chegou a estar na minha casa, ela ficou toda espantada. Ela ainda estava naquele período muito assustada, vendo aquele pós-luto, como nós estávamos também. Como ele estava lá e por que ele estava. Aí nós contamos a ela de que nós iríamos à praia e que ela iria conosco. Ela hesitou no início, ela disse que ela não poderia, porque ela vem de uma cultura de que quando a esposa perdia o marido, precisava guardar o luto por um período de 1 ano, 2 anos, e que o comportamento, a vestimenta fazia muita diferença na vida dela. Usar a roupa escura, não frequentar festas, não falar muito alto, não dar muitas risadas, isso tudo muito contava para essa vivência desse luto. Mas ela não houve outra escolha a não ser acompanhar nós até a praia. Quando chegamos à praia, na praia de Enseada, uma praia tranquila, eu fui com ela à beira-mar. Ela tirou o chinelo, ela com a bermuda comprida até o joelho, porque sim, era permitido, com uma regata azul marinho, que era o máximo de cor que ela usava naquele período. Ela colocou os pés no mar e ela abriu um sorriso para aquele mar muito grande. Ela colocou a mão na água, experimentou. Foi paixão à primeira vista. Naquele momento, ela desencadeou um amor pela água, um amor, uma paixão pelo mar. Ela continuou vivendo o seu luto até completar 1 ano. Ela começou a buscar mais coisas sobre o mar, sobre a água. Todas as viagens que ela fazia com suas amigas sempre envolvia a água. Sempre envolvia a água. Sempre. Sempre. E foi na água. E foi numa viagem que ela fez, que era um dos sonhos dela. Era fazer um cruzeiro. E foi estar à deriva em um barco, como ela dizia, mas era um navio de cruzeiro. Que ela se contaminou com o vírus. Na quarta-feira anterior da internação, foi no dia 25 de março, nós conversamos por um período de 40, 50 minutos, como nós sempre fazíamos. Ela ligava 11 horas da manhã, nós conversávamos. Eu perguntei: mãe, você está bem? Ela disse: estou cansada. Cansada, mãe, do que cansada? De ficar em casa. Eu disse: mãe, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Eu também não posso sair nesse momento
mas assim que amenizar as coisas, a senhora logo vai passar. No período de isolamento de 15 dias, a senhora vai ficar bem. A senhora vai poder ir na casa do seu filho, que é do lado. A senhora vai conseguir, sim. Eu disse, logo vai passar, mãe. Mas a mãe tá sentindo alguns sintomas, alguma coisa? Não, ela disse, só muito cansada de ficar em casa. E eu entendia que esse cansaço, toda vez que ela fazia viagem, ela voltava com esse cansaço. A rotina de não dormir no horário, da alimentação diferente, os horários trocados, a cama diferente, sempre ela voltava com esse cansaço. Conversamos por um período. Eu conversei com ela a respeito do problema de saúde que nós estávamos passando, enfrentando com o meu marido. Ela me disse muita força, muita coragem. Tenha fé, ele vai ficar bom. Eu disse, sim, mãe. Eu acredito que ele vai ficar bom. E foi assim nossa despedida. Tudo de bom, mãe. Até mais uns dias. Nós vamos nos encontrar. Nós vamos nos ver novamente, nos abraçar. Fica tranquila. E assim, eu disse tchau a ela. Ela me disse tchau. No outro dia, no dia 26, ela não sentiu-se bem, não quis se alimentar. Ela foi levada ao hospital, próximo à sua cidade. Desse hospital, ela foi encaminhada ao Hospital do Regional de Chapecó. Ela chegou com um quadro de respiração, de oxigenação não tão boa. E ela precisou imediatamente ser entubada. O período de intubação foi um período de 61 dias. O médico infectologista Dr. Renan, extremamente humano conosco, com nossos familiares. Ele nos ligou, ele nos ligava todos os dias, ele nos passava mensagem todos os dias, um boletim hospitalar médico. Ela vinha tão bem que nós preparamos toda a casa para ela voltar. Organizamos o quarto dela, os móveis, para que se ela precisasse, talvez nos primeiros dias, estar fraca, ela fizesse o uso da cadeira de rodas, para que quando ela ia ao banheiro, ela tivesse toda a mobilidade, todo o suporte, para que ela pudesse ter um banho seguro, um uso do banheiro seguro. Nós pensamos em tudo. Nós organizamos a casa, organizamos as roupas dela, organizamos a mala para ir buscá-la. Mas a minha mãe era super saudável, ativa, amava viver, amava jogar baralho, era apaixonada pelas redes sociais. Ela ficava horas procurando pessoas, amigos de infância, parentes, para entrar em contato. Adorava fazer chamada de vídeo para os seus filhos, para os seus irmãos que moravam distante. Ela não tinha medo, ela não tinha vergonha. Se ela era convidada para uma festa, muitas vezes a gente dizia, eu tenho vergonha de ir, eu não tenho roupa para ir. Não. Ela simplesmente decidia e ia. Ela era amada por todos. Ela era uma irmã, ela era uma tia, ela era amiga, ela era cunhada, ela era sogra, ela era avó, ela era nona.
ela era bisa, ela era mãe, que representava o amor, o carinho. No ano que ela completou 75 anos, que foi ano passado, nós fizemos um aniversário pra ela. Não aquele aniversário grande e com proporções enormes e com muitos convidados, mas foi um aniversário muito especial, porque foi o último. A gente não sabia, mas era o último. Então, de certa forma, mesmo não sendo o último, a gente queria, porque a gente não sabia, a gente queria que fosse o mais especial de todos. Então a gente fez um chá de panela, digamos assim, um chá de aniversário. E foi surpresa. Ela jamais imaginava que a gente ia fazer isso pra ela. Então a gente convidou todas as amigas e todas as irmãs e todas as colegas que ela tinha, e que eram várias. E a gente organizou tudo em segredo. Teve um painel cheio de fotos, assim, teve doces, teve abraços, teve sorrisos e teve memórias. Mãe, não consigo pensar nesse momento, onde você esteja, pela dor, pela tristeza, pela descrença que eu estou passando nesse momento. Acredito que um dia nós vamos nos encontrar e nós vamos nos abraçar novamente e vamos relembrar tudo que vivemos, juntos, todas as risadas, todas as viagens, como aquela que nós fizemos para o Mato Grosso juntas, como aquela que nós fizemos para o Rio Grande no passado, que nós ficamos 12 horas dentro de um ônibus. Mas foi tão divertido comer aquele pastel da rodoviária. Aquela nossa conversa dentro do ônibus, só nós duas. Aquele segredo que nós nos contamos lá dentro do ônibus. Aquela viagem que nós ficamos, que fomos visitar suas outras duas filhas, que são minhas irmãs, que nós tiramos essa viagem para ficarmos mãe e filhas. Isso era minha nona. E ela continua sendo isso pra mim. Não fisicamente, mas no meu coração. Ela continua sendo a mesma mulher. E é muito clichê quando a gente diz que os nossos avós são sempre o nosso exemplo, os nossos pais são o nosso exemplo. Mas é o clichê mais bonito que a gente pode falar. Eu me orgulho muito de dizer que a minha nona é o meu exemplo. E sempre vai ser. Esse exemplo de superação de momentos difíceis na vida. Esse exemplo de mulher batalhadora e muito forte. Uma mulher que não parou no tempo. Não permitiu que o tempo deixasse ela parar. É uma mulher em constante movimento. Uma mulher forte. E eu tenho muito orgulho de dizer que ela é o meu exemplo. E vou continuar tendo pro resto da minha vida. Porque ela é o meu exemplo. Tanto fisicamente, porque a gente era muito parecida, quanto em qualquer aspecto da vida. Eu sempre vou lembrar dela como um abraço, um doce e memórias que não só são sentidas, que não só são lembradas, mas são sentidas.